Você vai fazer um circuito assim, o fim do circuito já é o começo de novo do negócio. Isso aqui é um problema. Quando eu tenho que sair aqui e chegar aqui, eu desmonto o final da corrida e eu tenho que vir com esse negócio aqui e começar tudo de novo. Quando eu tenho começo, meio e fim, o fim ele pode dar uma pausa para continuar aqui no início de novo. Aqui não. Por que um processo de jeito aqui? Ó? Vou pegar um carro de corrida que vai ficar mais claro. Quando eu tenho um processo fim a fim com um carro de corrida, meu negócio é baixar o tempo. Depois que eu aprendi a baixar o tempo, eu tenho que gastar menos recursos. O melhor de todos é acertar o carro para gastar menos recursos do jeito mais confortável possível para chegar na frente. E meu negócio é melhorar tempo, circuito. Então, o processo, vocês vão anotar o nome dele. O processo chama-se, eu vou dar a analogia, né? Circuito. Processos em cadeia, que eu tenho começo, meio e fim, e as pessoas não têm melhoramento, que é a dinamicidade do processo, vai fazer com que eu gaste mais recursos, e aqui tem um problema. Aqui as pessoas abandonam. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui, que isso aqui é muito violento. Se uma pessoa sozinha lê um manual e ela tem que atravessar e chegar bem aqui, e o manual não mostra que eu tenho que recomeçar o processo, essa pessoa aqui, ela abandona o processo. Quer que eu te dê um sintoma? Que jeito que é o seu formato na sua empresa? Se o processo é linear ou é em circuito, se ele é circuito, as pessoas não seguem. Porque elas fazem uma vez, duas, quando você para de olhar, elas não vão fazer. Aquilo é obrigado a fazer, porque o circuito obriga ela a fazer. Por que é em circuito, é fim a fim? Porque você precisa ficar de forma dinâmica, ou diminuindo o tamanho do circuito, ou aumentando o tamanho do circuito. E dá para pegar todo mundo que não está fazendo. Então, vou dar um exemplo. Eu criei um circuito. Carro das empresas. Tem que ser uma pessoa que dirige e a pessoa responsabiliza. Aí um dia alguém inventa lá. Vamos colocar um negócio aqui no procedimento. Nós vamos contratar um funcionário só para lavar carro. Eu falei, vai. Você vai contratar um funcionário para lavar carro. Quem vai lavar o carro é o cara que dirige o carro. Faz parte do circuito. Ele não só dirige, mas como ele zela, ele não pode bater e ele tem que cuidar. Simples. Imagina a alta responsabilidade que esse cara fica com esse carro. O carro está sujo, a culpa é dele. O carro está com problema, a culpa é dele. Tudo é culpa dele. Então, ele está dentro de um circuito que eu não criei etapas que fica passando isso para outra pessoa. Chego aqui na empresa um dia, olho o carro batido. Falei, vou valer na minha vida e por qualquer vida aqui, que quem bateu o carro não é o cara que dirige. Marçal, não foi, tem certeza. Aí puxa o telefone e já liga. Quem bateu o carro? Foi o cara que, maior boa fé, que depois do horário o cara foi embora, foi e pegou o carro, com autorização de quem? Põe todo mundo para pagar que fez isso aí. Vocês quebraram o circuito. Não me interessa o que vocês fizeram, se é de bom grado, boa fé, vai pagar. Foi checar a seguradora para pagar o seguro, o cara não tinha a idade do seguro. Ou seja, fudeu todo o processo. Ficamos sem um carro um tempão, aí a empresa teve que pagar, porque o carro é da empresa, e aí vai descontar para todo mundo que teve a ideia brilhante de sair do circuito. Eu não tenho nem, aqui tem uma questão de recuperação de receita, de perdas e danos, que eu não tenho dó de ninguém. Se eu pus um incapaz para fazer, eu pago. Se eu coloquei um capaz, ele vai pagar. Então, quando eu coloco o circuito, o cara é obrigado, eu nem preciso vigiar ele é obrigado a fazer. E se tiver a quebra disso, fudeu. Vai pagar. Aqui todo mundo tem história top. Eu lembro que todo mundo reclamava de ser atendente de call center no suporte técnico lá de banda larga. Falei, o que vocês querem de mim? Tinha que ter umas diversões aqui. Aí eu falei, fui lá, né, propus para a diretoria, falei, tem como vocês arrumar para nós umas televisão? Eu era gestor de TV por assinatura também, só colocar aqui é da empresa, coloca TV a cabo aqui para assistir filme. Pô, mas nunca ter esse tanto de dinheiro que você quer. Eu queria máquina de fliperama e tal, pedi. A empresa não deu. Falei, os apuros que eu sempre entrava lá, quase custava a minha cabeça. Falei, quer saber? Tem uma regra dentro da empresa que é proibido comer lá dentro. Você só pode comer nas áreas de restaurante. Chamei 1.100 colaboradores e falei para eles assim, gente, nós vamos fazer comida e vender, e vocês não vão comer comida lá fora e nem no restaurante da empresa, vocês vão comer aqui dentro. E não contei para ninguém, só para um time de 1.100. Aí o que eu fazia? Eu mandava descer, chegar a 80 pizzas, né? Porque 1.100 e 4 turnos. Manhã, tarde, noite, madrugada, 100%. Aí era proibido, eu tinha que dar advertência para quem comia na PA, na posição de atendimento. Só que eu falei, a empresa não vai arrumar o dinheiro, eu vou criar um mecanismo para gerar receita e eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar esse negócio. Só que aí foi saindo do controle, porque eu chamei meus 70 supervisores e falei, cada um cria um tipo de comida e vamos vender. Todo mundo, Marcelo, você sabe que
contra as diretrizes da empresa, né? Eu falei, mas é em prol de algo maior para a companhia. E ninguém aqui, eu vou deixar ninguém aqui ter problema. O problema eu vou assumir. Cara, aí, certeza, né? Certeza. O que tinha de gente comendo nessas PA, e eu ficava, meu Deus, esse trem vai me dar um BO. Eu falei, vai, aí aguentei 1 dia, 5 dias, 7 dias, 10 dias vendendo, cara, nenhum BO. Aí um maluco falou, eu vou fazer a pamonha, ele entrou com botijão de gás. Eu falei, cara, nós entramos no moralzinho com as pizzas. Vocês estão entendendo que a gente estava vendendo comida para 1.100 pessoas? Vocês sabem o que é o lixo disso? Era uma situação de guerra, para esconder a entrada da comida e para sair com lixo. Era um absurdo. Resumindo, caiu na boca de todo mundo e o pau quebrou. Você é louco, você tem noção, não sei o quê. Aí eu lembro que o dinheiro deu uns 60 mil reais de lucro da comida. Loucura alimentar esse tanto de gente. O que veio na minha cabeça? Vou montar um restaurante aqui, não era possível. Eu peguei 60 mil, comprei, acho que foi umas 12 TVs, comprei uns 5 ou 6 fliperama, comprei máquina de basquete, comprei aquele soco, o saco de pancada, instalei TV a cabo em tudo. Fui instalar, a engenharia da empresa não deixou. Eu mesmo fui lá arrancando um teto igual esse aqui não é isopor, não, é outro nome, é esse teto aqui. E eu fui, comprei o cabeamento, fiz solda, que eu sei fazer solda, que eu já mexi com isso quando eu era sonoplasta. Montei todo o cabeamento estruturado numa madrugada inteira. Quando amanheceu a operação inteira, todo mundo chegou e falou, cara, não é possível. E aí o que eu fazia com os atendentes? Eles primeiro deram a vida por isso, né? Aí eu colocava o filme. O tempo médio deles estava alto, aí saía uma mensagem. O filme vai ser interrompido se vocês não baixar o TMA agora. Vocês não estão entendendo. Vocês não sabem o que é 300 pessoas por turno, mais ou menos, atendendo. E quando alguém interrompia o filme deles, vocês não estão entendendo, mano. O tempo médio da operação inteira caía na hora. Por quê? Porque eles resolviam o problema para não parar de ver o filme. E eu ia dar recado, eu aparecia nas televisões. E aí as reclamações da companhia começaram a cair na minha área, e não da companhia. Da companhia inteira crescendo, na minha área, era o único que estava caindo. E os caras, mano, o que você está fazendo? Coisa muito simples. É proibido xingar o cliente. Aí os caras, aí você me fode, Marçal. Tem que xingar uma vez ou outra. Tem cara que é idiota. Se você xingar eles, vocês vão estar xingando eu corto isso aqui tudo. Seguinte, vai ter uma pausa para quem for guerreiro e não xingar o cliente. Vocês vão resolver o problema sem xingar. Combinado? Combinado. Rapaz, o cara ficava fritado de ódio do cliente, ele ficava quietinho, já colocava pausa. Só de não xingar, eu deixava ele lá e dar um soco no negócio. E chegava, eu falava, você vai xingar o saco de pancada, mas o cliente não vai xingar mais. O que aconteceu? Eu tive o melhor resultado da história da companhia por causa disso. Eu quebrei a regra da companhia, vendi, peguei o dinheiro, eu mesmo instalei com os caras que entendiam também, nós fizemos uma operação inteira. O que aconteceu? A Portugal Telecom compra a Oi e a Brasil Telecom. O vice-presidente viu um relatório assim, ó, de várias operações. A do Pablo Marçal era a única que não tinha negatividade em nenhum resultado. 16 indicadores. Aí o vice-presidente mundial do grupo, Bruno Espírito Santo, o nome dele, português. Ele veio no Brasil e falou, eu quero que vocês me coloquem na presença de Pablo Marçal. Mano, pensa a raiva que esse povo ficou. Aí o Bruno Espírito Santo falou, o que você fez para bater o resultado da companhia? Aí eu falei, quebrei as regras da companhia. Porque vocês não têm dinheiro para nada. Pelo menos eu acho que vocês têm, só que vocês não liberam para nada. Você faz todo mundo ficar mais divertido. Todo mundo aqui quer jogar... Não, jogava ping-pong, tinha tudo esparramado. Era um auê a minha operação. Só que os melhores resultados da companhia no mundo inteiro, uma empresa transnacional, ele falou, cara, mas explica melhor. Eu falei, é o seguinte. Aí eu olhei para todo mundo, falei, cara, eu não estou afim de ficar com esse dinheiro, eu quero ir para o próximo nível. Aí peguei, dei para a criança, toma aqui $100 porque você começou a conversa. Ai, já pagou metade da minha máquina. Toma $100 porque você conseguiu e viu o valor nisso aqui, aqui queria pagar 500. Toma 200 para você que subiu o negócio para 1.000 e tomou todo o dinheiro, que era uns 1.000 e pouco, quase, sei lá, não fiz a conta, uns 1.500. Devolvi o dinheiro para o cara e ele ficou com os brinquedos, eu fiquei zerado de dinheiro. Aí ficou todo mundo com essa sensação. Eles não sabem aonde que eu vou. Então, imprevisibilidade, criação de sensação nova, desapego, desprendimento. Ficou todo mundo doido na mesa. Foi ou não foi? Ele falou, a sensação da mesa estava tão doida que parecia que ele que já usou, ele falou ontem na reunião, que ele já usou LSD e falou com a mesma sensação, que ele estava perdido no mundo.
vendo eu dando aquele nó em todo mundo ali. Aí você fala, mas como que é isso? Aí escuta, devolvi o dinheiro, fiquei sem nada. Isso é um brinquedo, isso é um dinheiro, mas a história... Aí estou lá de boa, conversando com eles, a gente era uns 12 que estavam lá? Não disse tudo não, uns 10, né? Vocês querem ir para a aula 3? A galera, quero! Ai, todo mundo louco, velho. Louco mesmo, estava ou não estava? Então bora para a aula 3. Vocês vão ter que pagar a aula agora. Como assim pagar a aula? Cada um vai ter que pagar a aula com o que está sentindo até agora. Você foi o primeiro a pagar. Cara, você usou minha jaqueta outra de couro, não sei o que das quantas, ela ficou bem para você, meu pagamento é jaqueta. Eu falei, validado. E o seu? Aí o João, que é conselheiro, que viajou comigo para Saint-Tropez, lá na França, falou, eu vou te dar aquele frango que você não comprou lá em Saint-Tropez. Aí eu, vai mesmo? Vou. Então está validado, agora você vai ter que pagar. Aí o do lado falou, eu dou todo o dinheiro que eu tenho aqui. Ele tacou o dinheiro. Aí o do lado falou, eu também dou todo o meu dinheiro. Pá. Aí o outro, não, o que aconteceu aqui, eu dou $5.000 para assistir a próxima aula. Aí ele falou, ó, só me dá o Pix que eu transfiro. Eu, calma. Aí um advogado, eu dou $1.000. Aí um deles, estava com esse relógio aqui, eu não consigo pegar dinheiro aqui não. Eu estou chocado com o que está acontecendo, eu vou dar meu Rolex. Pá, coloca o Rolex. Todo mundo joga, ficou uma pilha de dinheiro na mesa. Fiquei assistindo, que loucura. Só que na hora que ele coloca o Rolex, meu coração dispara, falando, dá o Rolex para o do lado esquerdo. Aí olha o João, o meu Rolex 1994, a relíquia. Pega aí no meu braço. Pegou, começou a chorar, sensação, sensação, sensação. Ali estava treinando o transbordo e eu estava combatendo a ideia de um deles, que eles acreditavam que a vida é feita de destino. E eu falei que não existe destino. E que se eu quiser liberar um mover, eu consigo liberar um mover e ninguém consegue segurar. E o cara brigando comigo, de madrugada, 2h30 da manhã na Times Square. Não, eu acreditei em destino. Você não entende? Eu não entendo? Vou te falar, não existe destino, existe frequência. Ou você acessa ou você sai dela. O que aconteceu? Dei meu relógio pro cara. O cara, o João é um cara próspero, não está nem aí para relógio. Ele me deu uma garrafa de vinho de R$100.000. Tá doido? O que é relógio? Beleza. Aí, só que aquilo mexeu muito com ele. Porque aquele relógio, um sócio deu como primícia, eu dei para eles. Eles deram todo o dinheiro e eu não tocava no dinheiro. Eu falei, Deus, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. O relógio não servia, porque estava bem frouxo. Falei, gente, vamos para o evento agora, mas vamos passar ali numa relojaria e tal, que você tinha achado já, né? E aí eu falei, vamos lá arrumar. Fui na primeira, não tinha ninguém. Na outra levava meia hora. Cheguei na outra, fui desparafusar, o cara não deu conta, eu mesmo tomei a chave e desparafusei. Quando eu estou desparafusando, a esposa do Tasso entra, era aniversário dela. Ela olha para um relógio, que é aquele Bulgari, que é uma serpente, e faz a mesma coisa, sentiu a mesma energia que a Carol sentiu quando desejou comprar e achou que não merecia. Aí eu, fechando meu relógio, eu olhei assim. O quanto que é esse relógio? Aí o cara, $8.500. Eu falei, excuse me, dá esse relógio aqui. Peguei o relógio. Fala para ele dar desconto no relógio aí. Eu continuei arrumando o meu. Aí o cara deu $300. Eu falei, eu acho que é exatamente o dinheiro que está comigo, certeza. Aí o cara estava do lado, que ia pagar $5.000 da aula, passou o cartão, o outro passou para eu pegar o dinheiro, quando a gente conta o dinheiro dentro do carro, né? Você é testemunha lá. Contei, o dinheiro que eles tinham me dado somado era o dinheiro do relógio, com as taxas, exato. Aí eu pego o dinheiro desse do carro, eu só postei só esse pedaço para deixar todo mundo curioso nos stories. Eu dou o dinheiro para o cara que passou o cartão para terminar de pagar o dinheiro. Aí eu dou o Bulgari para o marido dela, que é o Tasso, que é meu sócio, entrega para ela. Aí o que foi acontecendo? Eu ganhei um Rolex de um aluno, que é do conselheiro, que quebrou 150 lojas, e ele falou, você mudou minha vida no 459, eu comecei a te seguir, te vejo desde 2019, e isso aqui é uma hora. Aí depois outro Rolex, ganhei outro. Eu transbordei meu outro, eu ganhei esse, eu dei um Bulgari para a esposa do Tasso, aí a esposa do Tasso deu um Rolex dela para Ju, que é a esposa do João, que são conselheiros. O Thiago Rocha deu um Rolex que eu dei para ele há 2 anos atrás, ele deu para o Nésio. O Diego deu o Rolex para o Cleito, o outro mentorado deu o relógio para o Avelar, o total 8 relógios foram ofertados na viagem em 48 horas. 8. Você viu tudo ali, os rolês, né? 8 relógios. Aí você fala, que absurdo que é esse? Que unção que é essa? A unção do Rolex? Não. Não. Isso tudo porque o cara me encheu o saco lá na Times Square e me atrapalhou no elevador, porque eu estava querendo ficar sozinho, ele me pega no meio do caminho e fala, eu não acredito em destino. Aí pergunta para ele agora, o que ele acha de destino? Destino é um ponto geográfico ou temporal.
A gente faz o que quiser e governa sobre o que quiser. E depende da frequência que você tem. Então, aqui vai o conselho. Por que essas pessoas entraram nessa atmosfera? Chegou num nível tão pesado, porque o cérebro cognitivamente não entendia o porquê que eu vendi um negócio e desparramava o recurso de novo. Por que quando o cara me deu um relógio, ao invés de ficar com a vantagem dobrada, eu dei meu relógio, que é relíquia. Eu não dei porque eu estava fazendo uma estratégia. E quando eu entro nesse tipo de coisa, eu deixo fluir. E na fluidez ninguém me pega. Aí esse tipo de ambiente, como eu flui demais com o primeiro cara, me deu um Rolex. Quando eu flui demais com o outro me deu. Eu dei esse, aí foi dando o outro, eu comprei o Bulgari para a esposa do Tassi, e foi... Ninguém segura o mover, ninguém segura o transbordo, não tem como segurar. Não dá para dar micro resultado enquanto você está falando, mas tem como você dar micro sensações. De certeza que isso funciona, de certeza que vai mudar, de certeza que eu vou ter um hábito transformado. Isso tem como. E é assustador. Eu já fiz isso aqui na garagem, com os meninos, com os sócios, dos caras caírem no chão e falar, você é louco, isso aí é loucura o que você está fazendo. Por quê? Porque o cognitivo pensa que dá conta de interpretar. Mas a alma não. Quando você fala na alma, é insuportável. E generosidade, sucesso, tudo isso é treinado. Tem que treinar, senão não funciona.